Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do nosso Papo Pet comigo, Patrícia Vaz, com a jornalista Ana Sofia Schuster. Tudo bem, Ana? Tudo bem, vamos conversar hoje sobre saúde dos olhos dos animais. Com a médica veterinária, nossa convidada, a Monique Rosso Lima, ela que é médica veterinária da Alvet Hospital Veterinário. Tudo bem, Monique? Seja bem-vinda. Oi, bom dia, tudo certo? Tudo certo. Monique, então, é uma especialização oftalmológica que tu fizeste? Como é que funciona essa questão de tratar os olhos? Quando eu terminei a minha faculdade, na verdade, tinha muita. Na verdade, não tinha ninguém aqui em Criciúma que atendesse a parte de oftalmologia, né? Sempre foi uma parte que eu gostei bastante. Então, eu acabei indo para São Paulo fazendo essa pós-graduação. Foram 3 anos, né, de pós-graduação. Mas agora aqui na cidade tem outros profissionais que atendem, né? Mas ainda é um mercado a ser explorado, né? Tem bastante gente que nem sabe que tem, né? Acaba levando ainda no clínico geral, em algumas doenças oculares. Eu sou a pessoa que não sabe que tem. Não sabia dessa informação. Dalvinha chegando. Tudo bem, Dalva? Fila mesmo. Ô, Dalva, eu vou deixar então para te apresentar a Monique, saber de quem que ela é filha, que é uma pessoa muito importante na causa animal. Eu, assim, olha, é uma família querida, né? A mãe dela, assim, eu tenho um carinho muito grande, que é a Nilda, que é do SOS Vira-Lata, né? A guerreira. E a Monique, assim, eu conheci num momento muito querido. Ó, eu conheço a Monique delicado. desde aqui, ó, que ela era bebê. Ah, não, mas eu conheci em outros momentos, mas o que mais me marcou a Monique foi que eu tive um problema no cachorrinho que eu recolhia, né, a Frozen, e ela pegou sinomose, estava com sinomose na rua. E eu falando com a Nilda, puxa, ela tem uma coisa no olhinho dela, não sei o que é aquilo ali. Adivinha quem veio na minha casa? Cuidar dela, assim, não cobrou, zerou, assim. Assim foi assim, uma gentileza. Ela fez uma gentileza, né? Eles iam para um local, não sei onde é que vocês iam passear, passaram ali em casa. E ela olhou a Frozen ali e tal, não, receitou um medicamento, manipulado outro. E olha, a Frozen melhorou, tá? Então, vocês olham, não fez exame, não fez nada. Então, a sensibilidade, né? O conhecimento, eu acho que é muito importante, né? Sim. E você sabe, ela vai ter sempre esse probleminha, sempre, então tu vai ter que estar sempre cuidando com colírio. Hora passa, hora volta, e de fato. Exatamente isso. Ela tem olho seco, né? Então, como eu te disse, a gente tem tratamento, mas não tem cura. Tem que usar o colírio pro resto da vida. É igual nós, né? Olho seco. É. Gente, é delicado mesmo. Então, assim, me marcou muito esse momento da Monique. E sempre que eu penso no oftalmo, eu penso nela, tá? Sim. Então, eu acho que esse momento, porque a gente sabe que as doenças humanas, você também reconhece nos animais. Então, tanto faz você me diagnosticar, como diagnosticar um animal. Bom, mas vamos ali, ó. Quais as principais doenças oculares em um animal? O que a gente mais atende ali no hospital é catarata, né? Sim. Geralmente de animais idosos, né? Mas atendi semana passada um cachorrinho de 2 anos que já tinha catarata em um olho. Ó. Né? Então, a gente não dá para excluir que é uma doença do cão idoso. Úlcera de córnea também é bem recorrente, né? Que é uma lesão que eles têm na córnea. Pode ser superficial, um pouco mais profunda, né? Caso não tratado, pode evoluir até uma perfuração ocular. Glaucoma também, atendi hoje pela manhã um glaucoma, né, que é aumento da pressão intraocular. Essa pressão ela fica aumentada ali na parte ocular e gera bastante desconforto e a gente tem que tratar, medicação Dói, assim? Dói bastante. Porque antigamente, né, Monique, tu tinha um cachorro idoso, existia quase que uma sentença de que ele ia morrer cego. Hoje eu acho que já consegue se trabalhar melhor isso, né? Esse cuidado. É porque, na verdade, nem todo cachorro vai desenvolver catarata quando vai ficar idoso. Né? E agora tem também, a gente avalia, dá para fazer cirurgia, né? Nem todo cachorro é um candidato a fazer a cirurgia de catarata. Eu sempre falo para as pessoas que vêm com esse problema lá no hospital, né? Mas a gente consegue melhorar a qualidade de vida deles com a cirurgia. Vamos supor, tem o cachorrinho que estava me contando antes aqui que tem talvez uma catarata. O olho meio azulado, né? É. Na minha ideia já era catarata, mas pode não ser, né? Mas pode não ser. Mas vamos supor, ele perdeu a visão, ele tem 10 anos. Né? Geralmente, a cirurgia de catarata, né,
dá pra fazer num cão idoso, né? Que ele já é um cão idoso, mas tem um tempo ali. Né? Eu não opero catarata ainda, né? Mas o veterinário que a gente indica diz que é máximo até 12 anos, né? Vamos supor. Que Tem eu uma quero, janela ali que tem pra poder fazer. porque Dá pra passar, né? então sempre Assim como bom já ir, nos humanos, né? sempre bom já ir notando como é que tá, para se caso precise fazer cirurgia, já fazer antes, né? Pra... Um detalhe, mas existe algum tratamento, por exemplo, eu estou ficando com meus cãezinhos idosos e eu estou percebendo que está aparecendo uma nuvem, eu acho que seria catarata, como se fosse fazendo diferente a cor do olho, meio esbranquiçado lá no fundo. Porque na verdade, o que acontece? A gente tem a catarata, né, que vai... Às vezes ela não vai evoluir para uma perda de visão, né, mas vai ali atrapalhar um pouco e tudo mais. Mas a gente tem uma doença que é a esclerose nuclear, que é uma doença da lente do cão, que já é um pouco mais idoso. Então ele fica um pouco mais azulado e fica bem semelhante à catarata. Só que vai fazer com que ele não vai perder essa visão. Então, às vezes é um envelhecimento normal, que às vezes a gente confunde, meu cão que tá com catarata. Mas nem sempre vai Não ser. É interessante essa colocação. Além assim, porque a gente percebe muito as cataratas. E você falou ali lesão no globo ocular, coisa assim. Quais os exames necessários? Porque a pessoa, mas Como prevenção, né, Dalva? O que a gente pode prevenir isso? Também a prevenção e quais os exames assim que você... Não, olha que é interessante, o cãozinho ficou velhinho, o que eu posso fazer? É porque, na verdade, na minha consulta oftálmica, a gente vai avaliar produção lacrimal, né? Pra saber se a produção lacrimal tá boa ou não. Né? Às vezes a pessoa vem com uma queixa de secreção ocular. Acho que meu cachorro tá com conjuntivite. Né? Eu passo, às vezes, um antibiótico, melhora, mas piora. Isso provavelmente é o caso que dá pra cachorrinha ali, da Frozen. Ela tem um olho seco, então a produção lacrimal dela tá diminuída. Então a gente, às vezes, tem que tratar isso. Não é sempre uma conjuntivite como todo mundo acha que é. Aí a gente faz esse teste de shimmer, que a gente chama, né? Pra avaliar a produção lacrimal. Faz o teste de fluoresceína, pra gente saber se tem alguma lesão na córnea ou não. Faz a tonometria para saber se tem algum aumento de pressão, se tem glaucoma, né? Avalia fundo de olho, se possível, né? Às vezes, no caso de catarata, eu não consigo avaliar fundo de olho. E dependendo do que a gente avaliar na consulta, né? Daí eu peço para fazer, vamos supor, veio com queixa de catarata, tem realmente uma catarata. Eu preciso fazer esses exames de sangue para saber de onde é que é essa catarata. Se pode ser uma catarata diabética, né? A gente tem que excluir, porque se for diabetes, a gente vai ter que tratar, né? Então, vamos supor, se tem alguma outra lesão, às vezes eu peço um ultrassom ocular, e daí a gente vai direcionando. Monique, esse exame de fundo de olho, eu já vi talvez alguma reportagem, não lembro como. Ele também pode indicar um câncer, né? Sim, dá pra gente ver ele no fundo de olho também. Na verdade, a gente vai ver Que faz a foto, e se aquela foto fica turva, tem uma coisa assim, né? tem o nervo óptico, daí a gente vai ver os vasos, daí algumas doenças sistêmicas alteram também esse fundo de olho, né? Dá pra ver hemorragia, dá pra ver várias coisas. Mas são exames bem... não são invasivos. Pro animal, ele é bem confortável de fazer, não tem problema. Não, bem tranquilo. O mais Não precisa chatinho anestesiar ali, nada. Não. O mais chatinho ali vai ser o da fitinha do olho, que daí vai colocar uma fitinha ali no olho pra gente ver como é que tá a produção lacrimal. E às vezes eles ficam um pouco incomodados. Mas o resto é bem tranquilo, nada invasivo. Você falou em conjuntivite dos cães. Qual a origem? É porque, na verdade, a conjuntivite nos cães não é uma coisa tão comum. Tá? Que nem a da gente que é contagiosa e tudo mais. Então, geralmente, é uma alteração secundária só, né, a doença. A gente não tem uma conjuntivite, tem mais em gatos, né, do que em cachorros. Mas é bem menos frequente do que nos humanos. E uma curiosidade assim, por exemplo, assim, como é que eu posso... Eu não tenho claro, eu não tenho estudo, não teria como detectar, mas é uma pergunta que pediram para me fazer assim, eu, por exemplo, tem um medicamento que eu possa dar, que foi a prevenção que você falou ali, para que isso não venha a ocorrer futuramente? Não tem nada que a gente possa usar para prevenir a catarata. Não tem nada? Não tem nenhum colírio que a gente possa. Isso aí é Só muito o tratamento interessante. pós, quando ela se instala. Monique, uma coisa que aconteceu, tu falaste também, tem uma Beagle, ele teve uma bolinha que tem ali que sai pra fora. A glândula da terceira pálpebra. Então, aí Como fizemos... é que é o nome? É a protrusão da glândula da terceira pálpebra. Num belo dia de manhã, tu acorda e teu cachorro tá com uma Ele- bola pra fora do olho. Eles chamam de Pensa. olho de cereja, né? Que fica uma partezinha, uma bolinha ali no cantinho medial do olho. E depois desaparece? Não, na Não, tem que verdade, fazer cirurgia, o tratamento né? é cirúrgico. É cirúrgico? É um pontinho, né, que foi dado ali nele. Ah,
Tá. A gente Que tem que foram fa- 2 é, ocorrências, na a gente tem que segunda fazer- operaram. A gente tem que fazer. Geralmente o pessoal fala, massageia e tudo mais, mas geralmente vai voltar, tá? Tem que fazer a cirurgia, porque a gente faz uma bolsinha e coloca aquela glândula de volta no lugar. Então é a glândula que É, que saiu, saiu. do espaço dela. E assim, ó, por exemplo, quais, assim, em termos de Criciúma aqui, quais são os casos mais frequentes, na tua opinião, e que prevenção tu dissesse que não teria, mas sejam bem frequentes na nossa região? Úlcera de córnea. E daí qualquer coisinha bateu, coçou, às vezes machucou, levou arranhão de gato, né? Brigou com um cachorro na rua. E ela dá uma cegueira, essa úlcera. Na verdade, tem como se fazer. tratada rapidamente, evolui bem, né? Dependendo da extensão dessa úlcera, né? Como eu falei, tem a úlcera superficial, um pouco mais profunda, pode acabar até perfurando esse olho, tendo que fazer cirurgia. Então, eles geralmente dão sinais. Fica com o olhinho um pouco mais fechado, lacrimejando, né? Evitam um pouco o toque, ficam se esfregando na caminha, sofá, Com cobertinha. a carinha, com o rostinho, com o assim. rostinho. Ô, Isso Monique, ocorre. uma coisa que a gente vê muito nesses cães de raça que tem o olho mais saltado, Saltadinho. seja o Shih Tzu, até os Bulldogs, né? Pug. O Pug. Como é que a gente cuida para que não tenha acidente com esse cachorro? Porque é uma coisa bem comum, né? Eu tive um caso que um cachorro atacou o cachorro de uma pessoa que eu conheço e perfurou o olho. Tem alguma maneira da gente cuidar isso? É porque, na verdade, eles já têm eles são braquicefálicos, né? Então, a anatomia deles já é um pouco prejudicada. Né? Eles têm, vamos supor, às vezes, só no tu tentar segurar ele um pouquinho mais, o olho já pode protruir. Saltar. Então, às vezes, mordeu na cabeça, o olho saiu pra fora, né? Então, E aí tu tem a perda desse olho já. não, depende, tá? Depende muito. Que músculo que vai ter rompido, como é que ficou essa lesão, quanto tempo de evolução, né? Já fiz vários casos que a gente reposiciona. O negócio é correr pro veterinário para Correr tentar pro salvar essa veterinário, vista. Quanto mais rápido tu for, mais chances de... Claro, né? Se for uma lesão muito extensa, que o olho tá pendurado ali, não vai ter muito o que fazer, né? Apelamento, às vezes, Depois que rompeu o nervo óptico, não tem por que a gente recolocar ele no lugar. Mas se for só uma protrusão, às vezes, uma mordida de leve, né? E quanto mais rápido for, melhor, porque o que acontece? Como ele vai sair, né, da anatomia dele, a pálpebra vai ficar garroteando. Então, ela vai fazer um garrote ali no olho e ele vai perder a circulação. Então, quanto mais rápido levar, mais chance de salvar esse olho. Monique, e o que tem de inovação hoje? Assim, vocês já pensam em transplante, algumas coisas assim? O que a medicina veterinária oftalmológica tem de novidades assim para quem cuida de quem tem animais? Tem bastante coisa, tá? Aqui pro sul eu acho um pouco defasado essa parte, porque são equipamentos muito caros. Cirurgia de retina. Eu não conheço ninguém que faça aqui, né? Cirurgia de retina. Lá para São Paulo eles fazem sempre. Mas tem transplante de córnea, tem algumas membranas que a gente consegue utilizar, né? Tem alguns tratamentos novos para úlcera de córnea, glaucoma. Mas, como eu sempre falo, tem que... ontem me ligaram falando, porque o olhinho tá um pouco inflamado e tudo mais, mas eu não consigo passar nada por telefone. Claro. Né? Porque muita gente acaba usando colírio que não deve e acaba piorando a situação. Então... O que eu acho muito legal é isso, assim, porque antigamente o teu cão, ele era tratado de uma maneira, tá doente, leva lá no veterinário. Hoje tu tem muito essa especialização que dá uma qualidade de vida, até porque esses animais, eles estão vivendo mais, né? Então tu tem uma qualidade de vida, seja ortopédica, seja oftalmológica, às vezes casos oncológicos também, né? Eu tô fazendo outra pós-graduação que é de oncologia agora também, né? Como esses animais estão vivendo mais, né? Eles acabam desenvolvendo tumores. Né? Muitos animais lá no hospital fazem químio, né? Fazem retirada desses nódulos. A gente tem que mandar para o histopatológico, né? Para biópsia, pra gente saber o que é, pra gente conduzir o melhor caso. Mas agora tem especialidade para tudo. Sim. E é muito bom, porque claro, né? Às vezes as pessoas... é porque eu levei no clínico geral. Não desmerecendo o clínico geral. Mas se tem a especialidade, às vezes é mais fácil já ir direto do que tu passar por um clínico geral, ele não conseguir resolver teu problema. Tu acaba ficando frustrado. Aí quando chega, porque ninguém me avisou que tinha. Então, vai muito do veterinário também indicar. Né? Ali no hospital a gente tem várias especialidades. Né? Mas tem alguns lugares que não tem. Tem um clínico geral e eles acabam não indicando essas pessoas. E doenças congênitas, assim,
tem alguma que sobressai mais, assim, ou não? É de modo geral, assim? É porque vai depender da raça também, né? É. Vai depender da raça, depender de qual doença que vai ser, É né? uma coisa assim, ó, na maioria dos casos que aparece para vocês, são mais dos cachorrinhos da raça brasileira, que tá tudo aí, ou no caso, assim, mais em raças que a gente diz definidas? Eu atendo muito Shih Tzu, Pug, porque eles têm bastante problema porque, na verdade, o Pug, eles têm aquela prega nasal aqui. Então, Isso. eles acabam fazendo o entrópio medial, né? Que é uma eversão da pálpebra. Então, isso, com o tempo, acaba fazendo um depósito de pigmento ali na córnea deles, né? E eles acabam perdendo a visão por causa disso, porque vai ser como se fosse uma nuvem preta ali na frente, né? Eles vai depositando esse pigmento por causa dessas alterações, né? Essa cronicidade todo dia ali, com aqueles pelos tocando na córnea, e eles acabam perdendo a visão por causa disso. E o poodle também pode acontecer, porque a gente nota também que os poodles também têm vários pelinhos, embora, né, o focinho dele é diferenciado. É diferente, tudo, é diferente. O Shih Tzu e o Pug é por causa dessas alterações, né? O Shih Tzu, às vezes, eu sempre peço pra deixar o rostinho bem limpinho. Bem limpinho para evitar problemas. Bem amarradinho, porque senão fica todo aquele pelo no rosto, acaba machucando o olho. Muito bem colocado. Monique, quando o assunto é a saúde dos olhos, né, dos animais, quais são as dicas que você pode compartilhar com a gente no sentido de prevenção? Tem o que fazer preventivamente? Prevenir, assim, alguma doença difícil. É difícil. Tá? O que eu sempre peço pro pessoal fazer? Sempre ter um colírio lubrificante em casa, né? Vai pro banho, né? Principalmente os braquicefálicos ali, que tem um pouco mais de sensibilidade, né? Algumas úlceras de córnea. Eu sempre peço para colocar o colírio lubrificante antes e depois do banho. Por quê? O banho não vai causar úlcera de córnea, né? Mas ele vai ter o soprador, vai ter o secador, vai ter a máquina. Tudo isso acaba ressecando, né? Então, eu sempre peço para passar lubrificante antes e depois, para sempre manter muito bom. hidratado. Essa é uma dica muito interessante. Não passear com os cachorros para fora, com a cabeça fora do carro, porque vai ter o vento ali, às vezes vai pegar alguma coisinha. Então, isso pode causar uma lesão ali na córnea E também. eles adoram, né? Eles adoram. Gostam, verdade. Mas, infelizmente... Não julgo. Eu também não posso. Mas, infelizmente, não é indicado, né? Porque vai ressecar, vai ficar aquele vento ali batendo. Não, e até sei lá, um espinho, alguma coisa que vem, né? Sei do lá, ar uma ali. poeirinha. Mas se eles botar a carinha assim pra fora, a gente chega em casa, lubrificante. Lubrificante. Tem que sempre lubrificar, é sempre Agora muito a bom. polícia diz que se vê algum cachorrinho... se algum cachorrinho assim com a carinha ou na frente, diz que eles vão multar. Esses dias eu vi praticamente Olha, o corpo inteiro. não é um fácil. golden, era muito engraçado, assim, ó. Mas ama. eles adoram, mas infelizmente não é e bom até pra uma eles. Traz batida, prejuízo, né, no gente? caso, né, Até pra uma saúde. batida, Deus o livre, bate na cabeça ali do cachorro. Ai, os meus são E de fazer marido. consulta no oftalmologista pelo menos uma vez por ano. É pra Sim. saber como é que tá essa saúde, quando fica mais idosinho ali, dependendo se tem alguma doença a cada 6 meses. Ai, não sei. Vamos levar pra olhar, porque... Eu tenho 14, realmente. eu dele teu colírio em todo mundo. Fica assim, parei, a Monique que falou. Então vamos botar, pessoal. Então é uma forma, né, de a gente Preventiva, também, né? preventiva, né? E assim a gente sabe assim da tua eficiência tudo e da tua história, que é uma história muito bonita, né, Monique? Como é assim que tu teve a ideia, de repente, assim, puxa vida, eu vou me especializar. Veterinária, mas tu te dedicou ao oftalmo. Isso aí vem porque eu sei que a tua mãe também é uma protetora de longa data, eu sei que existe uma influência, mas eu sei que também vai muito da pessoa, né? Desde que eu entrei na faculdade, assim, o meu primeiro mini curso foi de oftalmologia. Então, sempre gostei bastante. E aqui na cidade não tinha ninguém. Vinha o veterinário de Florianópolis, que era o único que tinha na região, né? E falta profissional, né? Em Criciúma a gente tem eu e mais 2 pessoas, né? Mas na região não tem. Então, Tubarão não tem, Araranguá, lá a gente ia atender até... Quando eu fazia a parte de volantes, antes de abrir a Alvet, né? Eu ia até Imbituba atender. Puxa. Imbituba, às vezes até Torres. Então, claro, agora em Torres também tem, né? É Veterinário oftalmologista, mas é pouco, né? A gente vê que tem mais dermato, ortopedia. Então, eu sempre gostei dessa parte, sempre vi uma falta de profissional.
Aí tu te eu sempre- inclinou pra esse lado. Sim, aham. Tá, e assim, como é que. Vamos conhecer um pouquinho assim da. Eu sou bem curiosa, gente. E como é que teve. Você sempre sonhou em ter uma clínica? Porque eu sei que não é fácil montar uma clínica, gente. Precisa muito money mesmo, né? A gente pensou bastante, assim, né? Eu já conheço o Arthur faz tempo, né? A gente já é amigo de antes, já tinha feito estágio com ele, né? Em outro hospital. E a gente sempre teve uma afinidade, né? Eu lembro que quando a gente fazia estágio com ele, a gente sempre queria abrir alguma coisa, mas nada voltado à veterinária, né? Então, um dia a gente tava lá conversando e pensando, por que não abrir, né? Eu fazia volante, né, tem muitas pessoas que gostam de atender por aí, né? Mas não é o meu caso. Eu Meu prefiro Deus. ficar fixa em um lugar, né? Do que ficar andando para Receber os pacientes. receber os pacientes. Não reclamo, porque sempre foi muito bom, né? Tu vai em todos os lugares, conhece bastante gente, né? Mas não era o que eu queria para minha vida. E daí a gente acabou pensando, mas demorou muito tempo pra gente conseguir achar um lugar, né? A gente até pensou em desistir, porque não tinha um lugar bom para abrir, né? Tudo era muito caro. Então, a gente demorou bastante tempo mesmo para conseguir abrir o hospital. Mas depois que abriu, foi só Fluiu. sucesso. Fluiu, né? Fluiu. E a tua mãe foi uma parcerona nesse trabalho? Sim, aham. Não, a gente sempre fez tudo ali juntos, né? Aí depois entrou também a Heloísa, que é a nossa outra sócia também, né? Já ajudou São bastante a 3 gente. sócios? São 3 sócios. Eu, o Arthur e a Heloísa. Muito bom, muito bom. E agora vocês estão com a ideia de fazer uma feira, não, Então, a festa junina. a gente vai fazer provavelmente a festa junina no final do mês, né? A gente vai ter feirinha de adoção, vai ter umas comidinhas lá pra gente. É só uns spoilers que a gente vai dar. Então aí o pessoal que tem os animaizinhos, a gente já está se organizando lá. Se organizando. Monique, antes que a gente encerre, qual é o Instagram pra gente te seguir também, mandar mensagem, fazer pergunta? Então, eu não tá tenho um certo. Instagram profissional, tá? Tá. O meu Instagram é meu pessoal, então eu vou passar o Instagram da Da Alvet. clínica. Isso, que daí Ótimo. o pessoal pode entrar em contato, caso queira tirar alguma dúvida, o pessoal da recepção tá sempre passando pra gente, tá? O Instagram da Alvet é @alvethospital, tá? E se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem lá pro telefone da recepção, que a Bárbara, que é a nossa recepcionista, tá sempre lá mandando pra gente o que o pessoal tá mandando. Só para encerrar, né? A gente está caminhando para o fim do nosso Papo Pet, mas o público que tem passado por você tem sido indicação? As pessoas estão mais conscientes a respeito da saúde dos olhos dos animais? Então, às vezes eles passam por um clínico geral, né? E acabam indicando ali o hospital. Mas muita gente nem sabe que tem, às vezes vai procurar no Google e acha. Né? Mas tem outros veterinários que a gente conhece que indicam a gente ali também. É parcerias mesmo. Mas tem muita gente que ainda não sabe. Não sabe que tem especialidade. Então, gente, oftalmo, Monique, pode ir. Assinamos embaixo, né? Porque eu tenho, assim, uma história que eu acho que é bem relevante, tá? Então, Assim a gente encerra o Papo Pet, é isso? Isso. Acabou nosso tempo. Muito bom, muito Obrigada, bom, né, gente. pela atenção de todos. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Dalva, Ana e Monique também. Grande Muito abraço. obrigada pelo um convite. carinho de Deus aí para esse povo divino.